Shalom pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aos estudos das Parashot, das porções da semana. Hoje é Parashá de Balak. A gente vai estudar do verso 2 até o verso 5 do capítulo 22. Fala o seguinte: E viu Balaque, filho de Tsippor, tudo o que fez Israel ao Emoreu. E temeu Moabe muito ao povo, porque era numeroso. Enfastiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos filhos de Midian: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Tsippor, era rei de Moabe naquele tempo. E enviou mensageiros a Bilam, filho de Peor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que ele cobriu a superfície da terra, e ele está em frente de mim. Tá? Então, a gente leu, na verdade, são 4 versos, né? Capítulo 22, do verso 2 até o final do verso 5. Eu vou passar para vocês agora o significado dos nomes. Por que eu vou falar o significado dos nomes? Os nomes, eles indicam muitas vezes alusões, significados, interpretações do próprio verso ou do contexto. Por isso que é importante você saber o significado do nome e o significado em hebraico, respectivo desse nome. A gente vai ler os nomes e também já dando algumas explicações de cada verso para vocês entenderem mais para o final a explicação. E viu Balaque. Balaque significa destruidor, ou vazio, ou sem conteúdo, tá? Balaque, filho de Tsippor. Tsippor em hebraico significa pássaro. Tudo o que fez Israel ao Emoreu. Israel vem do hebraico Sar-El. Sar, príncipe. El, príncipe de Deus, tá? Israel. Ao Emoreu. Emoreu vem do verbo amar em hebraico, quer dizer. Era um tipo de cananeu que vendia seus produtos através da fala. Então ele falava, dizia, meu produto é bom, tal. E o que ocorre? A terra de Israel, conhecida também como terra de Canaã, foi onde se estabeleceram povos que eram descendentes de Cã, se estabeleceram nessa terra, porque eles eram comerciantes. Em hebraico, Canaã significa mercado ou comércio, e cananitas significa comerciantes, tudo bem? Vendedores. E cada povo ali se estabeleceu num lugar da terra de Israel e ficou conhecido ou pela maneira que vendia seus produtos ou pelo lugar onde estavam habitando, se era uma parte alta, uma parte baixa, se era vale, se era próximo do rio, próximo do mar. Então cada um deles recebeu um nome diferente, mas eram todos conhecidos como mercadores comerciantes. Lembrando que Israel fazia e faz hoje essa conexão entre a Europa, a Ásia e a África, tá? Então Israel é um país aí, fica bem no centro ali daquela parte do mundo, que liga então essas 3 partes através da terra de Israel, tá? E temeu Moabe muito ao povo. Moabe, que significa vem do pai, tá? Os moabitas, eles descendem de Ló, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 19, do verso 30 ao verso 38, tá? Lá tem a origem dos moabitas e dos amonitas, tudo bem? Porque era numeroso, enfastiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. Lembrando ali que no verso 2, não conta direito da onde que rei da onde que Balaque era. Só fala que e viu Balaque, filho de Tsippor. Tudo que fez Israel morreu. Por que eu estou frisando isso? Porque aqui não fala, no verso 2, se Balaque era rei de uma nação, de outra nação, não fala qual a nação que Balaque era rei. E daí no verso 3 fala que Moabe se assustou muito por causa dos filhos de Israel. Por quê? O que Israel fez ao Emoreu? O Emoreu, por exemplo, Sihon era rei dos Emoreus. Og era rei de Baxã. E esses 2 povos fizeram guerra com Israel, quando Israel pediu para passar por suas terras e eles não permitiram. Então Israel acabou
lutando com essas nações porque elas foram de encontro ao povo judeu. E aí então o povo israelita se defendeu e acabou tomando as terras deles, né, como despojo de guerra. E aí os moabitas ficaram com muito medo. Por quê? Porque os moabitas estavam com o território encostado com esses dois reis. Além dos moabitas, os amonitas também tinham seu território encostado com esses povos. Então eles ficaram com muito medo de Israel, principalmente os moabitas. Já o outro povo agora, verso 4. E disse Moabe aos anciãos de Midian. Midian era o filho de Abraão com Queturá. Se você conferir lá em Gênesis capítulo 25, verso 2, nos dirá que de Queturá veio Midian. E Midian significa briga, disputa, rixa, tá? Midian, briga, disputa, rixa. E os midianitas tinham seu território muito longe de onde Israel estava, e teoricamente Israel estava bem longe de Midian. Então esse vê uma diferença dos moabitas, que estavam próximos, e os midianitas, que estavam longe. Então essa é uma diferença desses dois povos, tá? E também fala que houve uma conversa entre Moabe e Midian. Se você ler no rodapé da Torá, ler também nos livros judaicos, você verá que, segundo a tradição judaica, havia disputa entre esses dois povos. E se você ler lá em Gênesis 36, verso 35, também dá a entender que eles já viviam em guerra. Mas quando eles viram Israel, eles acabaram se unindo para lutar com um inimigo que eles consideravam em comum. Como diz aquele ditado judaico, quando tem dois cachorros latindo um para o outro, quando vê um lobo, eles se unem para que no outro dia o lobo não coma o outro cachorro. Então eles se unem para lutar contra aquele lobo, o inimigo em comum. Mesmo sendo inimigos, eles esqueceram da rixa que eles tinham entre si, tá? E daí fala o quê? Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Tsippor, era o rei de Moabe naquele tempo. Então veja interessante, se você ler lá no verso 2, não fala nem que Balaque era rei, ou de qual nação que ele era chefe. E aí no finalzinho do verso 4 fala, e Balaque, filho de Tsippor, era rei de Moabe naquele tempo. Se Balaque já era rei de Moabe, por que já não disse direto? E foi dizer naquele tempo. E no meio do verso 2 e do final do verso 4, o que tem? Tem a conversa entre Moabe e Midian. Lembrem disso, vai ser importante para o comentário que eu fornecerei aí na frente, tá? Então o que acontece? Por que será que no começo fala que ele era, não fala a nação que ele era rei, aí fala os moabitas se encontrando com os midianitas, e aí fala que Balaque de Tsippor era rei de Moabe naquele tempo. Tá? Verso 5. E enviou mensageiros a Bilam. Bilam, Balaão em português. Bilam em hebraico significa não é povo ou devorador do povo. Tá? Bilam não é povo ou devorador do povo. Filho de Beor. Beor significa incêndio, queima, ardência. Tá? Beor. A Petor. Petor significa intérprete de sonhos, ou também significa abrindo, ou significa abrir, tudo bem? Então esses são alguns significados da palavra Petor, abertura, tá? Que está junto ao rio, a terra dos filhos a terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim significa Egito. E Mitzrayim significa barreira, restrição. Tá? Quando a gente fala que está saindo do Egito, é como se o Egito fosse uma barreira, uma restrição que nos impede nós de chegarmos ao eterno também. Né? Esses são alguns significados. Tá? Voltando ao assunto anterior que eu disse, qual que é a relação no verso 2 dizer que Balaque não fala a nação que ele é rei, e depois no verso 4 fala que ele era rei de Moabe? Segundo a tradição, o acordo, o pacto entre os midianitas e os moabitas foi uma união dos povos, e essa união dos povos se deu quando os moabitas aceitaram
Balaque ben Tzipor como seu novo rei. Então Balaque, ele não era moabita, segundo a tradição judaica, ele era medianita. Mas para acordar esse acordo de aliança, essa aliança entre esses dois povos, então foi dado o reino de Moabe a um dos reis dos medianitas. Se você notar, depois que termina toda a história de Balaque, de Balaão, depois que Israel faz guerra a Midian, não aparece Balaque na história mais. Mas será que Balaque teria ficado impune? A tradição judaica nos ensina que não. E baseado nessa interpretação desses versos, dá a entender que essa tradição está correta. Vamos ler lá em Números capítulo 31, verso 7 e verso 8. E lutaram contra Midian, como ordenou o Eterno a Moisés, e mataram todo o homem. E aos reis de Midian mataram os que foram mortos, a Evi, a Requem, a Tsur, a Hur e a Arebá, os 5 reis de Midian. E a Bilam, filho de Beor, mataram a espada. Se você ler, daí não fala de Balaque. Mas será que Balaque ficaria impune? Então, segundo a tradição, esse Tsur, que é o terceiro nome ali, o terceiro rei, era o mesmo Balaque, o mesmo destruidor. Tá? Então é interessante. E aí nós vemos que lendo o verso 2 e lendo o verso 4, dá a entender que realmente houve um pacto ali entre esses povos. Porque no começo não fala de onde que Balaque era rei, depois fala, depois que houve essa conversa entre os moabitas e os medianitas. Tudo bem? Um outro aspecto, voltando ao começo da minha mensagem, nós estávamos falando do significado dos nomes. O que acontece? Bilam, ele é chamado para amaldiçoar a Israel com palavras, com maldição. A maldição em si é palavras. Não seria uma coisa física, podemos assim dizer. Seria através da fala. A gente pensa, às vezes, será que a fala tem tanta força, tanto poder assim? Bom, segundo nós temos na Torá, na Bíblia, lá em Gênesis, Deus criou um mundo através da fala divina. Então nós temos ali o verbo bará e o verbo assá, né? Quando fala da criação do mundo, fala boré, que é criar através da boca, através do pensamento. Então é interessante, Deus criou o mundo através da fala. E agora, Bilam se prepara para amaldiçoar a Israel também através da fala. Então a gente vê que a fala tem um grande poder de influenciar e de atingir as pessoas. E se a gente ler ali nos versos o significado dos nomes, né? Ó, Balaque, destruidor, sem conteúdo, vazio. Quando a gente pensa nisso, no significado de Balaque, ele querer amaldiçoar os outros usando Bilam, isso nos mostra que pessoas vazias, pessoas sem conteúdo, ou quando ela vê alguma pessoa que tem mais conteúdo, mais conhecimento, como ela fica sem saída ou sem maneira de atingir aquela pessoa, tenta atingir a pessoa através da lashon hará, da má fala. E aí o que ocorre? O significado de Balaque tem a ver isso, uma pessoa vazia, sem conteúdo. Filho de Tzipor. Tzipor é pássaro. O que o pássaro faz? Ele vai de terreno a terreno, passa informação, pombo correio, por exemplo, levar uma informação de um lugar para o outro. E o pássaro não tem barreiras, né? Então ele pode passar de uma propriedade para outra, de um lado para o outro, sem nenhuma barreira. Então o pássaro ele vai comer, passa onde ele quer. E a mesma coisa notícia ruim. Ela passa de um lugar para o outro, não tem barreiras, igual o pássaro. Aí o Emoreu, aquele que fala, também, nos significados. Midian, que significa disputa, briga, rixa. Então quando há briga, disputa, contenda, também há lashon hará, também há má fala. Veja como os assuntos vão se interligando dos significados dos nomes dos lugares. Aí nós temos Bilam, não é povo, o devorador do povo. Ele destrói o povo, devora o povo através da palavra. Beor, ardência,
queima, fogo. Então a má palavra ela é como um fogo, começa pequeno igual uma faísca e vai aumentando. E se tiver coisa seca, coisa sem conteúdo, coisa sem vida, esse fogo se alastra mais. E Petor tem a ver um pouco com o significado de Bilam, aquele que interpreta os sonhos. Não é o assunto de hoje, mas também é importante nós notarmos que Bilam conversava com Deus. E Bilam era pagão, pagão e pagão. Vamos assim dizer, pagão, pagão no último, né? E Deus conversava com Bilam. Por mais que nossos sábios falam que a maneira que Bilam conversava com Deus é bem diferente da maneira como os profetas de Israel conversavam. Os profetas tinham um acesso maior à presença de Deus na Shekhinah. Já Bilam disse que ele ficava quase como um morto quando conversava com Deus, mas Deus conversava com ele. Temos que tomar cuidado. Eu já vi de gente falar que Deus não conversa com gentil ou com outras pessoas. Bom, biblicamente isso está errado, tá? Deus pode falar com uma pessoa, pode agir através de pessoas e até mesmo em sonhos, em visões, pode aparecer a gentios. Agora, ou ele aparece algumas vezes para salvar de alguma catástrofe iminente, tentar dar alguma informação para algum rei para salvar a vida de inocentes, através de sonhos, igual aconteceu com Nabucodonosor, por exemplo. Então sempre Deus pôde falar com outras pessoas. Só que, claro, quando Deus fala é para dar um sinal, nem sempre a pessoa entende esse sinal de uma forma correta. Então, às vezes tem uma pessoa que está na idolatria, mas ela faz um ato bom, um ato de excelência, e Deus quer dar uma oportunidade para ela. E ela fala mesmo com a pessoa por sonhos ou por visões, mas de uma maneira que às vezes a pessoa entende que ela recebeu a mensagem de Deus, mas não consegue decifrar bem qual foi aquela mensagem, tá? Mas agora dizer que Deus não conversa com pessoas, quando ele quer aparecer numa visão, num sonho, ou de qualquer outra maneira, dizer que não conversa com gentil, isso acaba sendo um pouco equivocado biblicamente, porque Bilam, um dos maiores gentios, e não um gentil, vamos supor assim, regular, um gentil que tinha uma vida normal, e sim um gentil extremamente mau, maligno, e Deus conversou com ele, tá? Então tem que tomar cuidado com alguns comentários, tudo bem? E aí nós temos então o poder da fala, o perigo da fala. Por isso que um dos escritores da Brit Hadashah, Tiago, ele vai nos ensinar em Tiago capítulo 3, versos 5 e verso 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Então o que ocorre? Fala aqui que a língua é como um fogo. Quando começa uma pequena faísquinha, um pequeno fogo, uma vez se torna um fogo incontrolável. E aí interessante que a parashá da semana vai falar que Bilam, aquele devorador do povo, destruidor do povo, filho de Beor, filho da ardência da parte de que queima, igual à língua, através da fala, dos discursos que tentam amaldiçoar pessoas, tentam abaixar a pessoa, rebaixar as pessoas. E pessoas como Balaque, que são destruidores, vazios, atacam pessoas. Tudo bem? Então pessoas que tentam ser justas diante de Deus, elas evitam falar. Se bem que algumas vezes, falando a verdade, mesmo falando a verdade, algumas vezes a verdade é meio pesada. Então não é fácil. Isso eu reconheço que é uma coisa difícil para todos, a verdade. Mas pior ainda é a mentira. Então vamos falar a verdade. Já é complicado algumas vezes porque se fere pessoas falando a verdade, mas é complicado, não é fácil. E a mentira então? Quando algo é falso, quando algo é mentiroso. Então é terrível o poder de uma fala mentirosa. Pessoas às vezes são mortas por causa da fala. Pessoas cometem às vezes até suicídio, outras coisas por causa da fala. Então a fala tem um grande poder de destruição
que pode ser sem precedentes. E tomar muito cuidado. E é interessante que os nomes em hebraico elas nos apontam para isso. Eu vejo como é importante você estudar a parte do significado dos nomes. E aí nós temos também uma bênção na oração da Amidá, que no Sidur, vendido pela Sefer, Renato Israel e Azul, Sidur, no Shaharit diário, na oração da Amidá, as bênçãos que concluem a Amidá, na página 76, fala o seguinte: Elohai Netzor, meu Deus, preserva minha língua de calúnias, meus lábios de duplicidade, faz que a minha alma fique calma em presença dos malévolos, em todas as regiões será humilde como pó, que o meu coração ame tua lei e minha alma seja sedenta de teus mandamentos. Aniquis para aqueles que me querem mal e destrói os seus desígnios. Atende por amor ao teu nome, por amor à tua destra, por amor à tua lei, por amor de santidade, para que se gozijem os teus amados, que as palavras de minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis, ó eterno meu protetor e meu redentor. Nós temos que tomar muito cuidado com a fala, e ali na oração da Amidá te pede para que o Eterno preserve a minha língua de calúnias, de duplicidade, que minha alma fique calma diante dos malévolos. Então ela continua falando ali, muito interessante aqui a parte da oração da Amidá, o que Tiago, na Brit Hadashah, nos diz no capítulo 3, é muito forte. E veja, você vai estudar a Brit Hadashah no Novo Testamento, você estuda literatura judaica, você vê quanto que a Brit Hadashah é um livro judaico, porque ela foi escrita por judeus, né? Então, um dos assuntos é a parte de tomar cuidado com a fala, porque a fala, Deus criou o mundo, e com a fala o homem pode destruir também o mundo. Bila queria, de toda maneira, ali, destruir o povo de Israel através da fala, e Balaque, o destruidor, que é vazio, queria também usar vamos supor assim, esse poder para destruir os filhos de Israel. Um assunto também que está correlacionado, que eu disse, por exemplo, da diferença de Moab e Midian. Moab habitava próximo ali onde Israel estava no momento, e Midian ficava longe. E é interessante que os inimigos de Israel se dividem geralmente em dois tipos. Um, que tem medo de Israel por medo, simplesmente. Então, não conhece bem o povo de Israel e fica com medo que Israel vai destruir o mundo e coisas desse tipo. Mas às vezes é medo, não é algo, vamos supor, destrutivo em si. Então, tem medo que Israel possa fazer alguma coisa. Agora já tem aqueles que tem o Hinat Hinan, o ódio gratuito, né? Então existem pessoas que odeiam o povo judeu com ódio inexplicável. Isso é chamado de antissemitismo também. E Midian se encaixa naqueles que odiavam Israel sem nenhum motivo. Sua terra estava longe, não tinha motivo para atacar Israel. Mesmo assim, Midian atacou. Se bem que pode ser que esse desejo de destruir Israel veio da época de seu pai ou do seu ancestral. Por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. Então, Abraão, a parte espiritual passou para Isaac. Mas parte de posses, ao que dá a entender, ele praticamente repartiu igual entre os filhos e mandou cada um para uma terra. Então ele teve filhos com Keturá e Midian ele mandou, deu posses, deu riquezas, mas mandou para uma terra separada. Cada um dos seus filhos ele mandou para um lugar. Isaac ficou num lugar, seus outros filhos ficaram para um lugar, mas Midian ficou com ódio, e esse ódio se tornou depois um ódio gratuito, igual o ódio de Amaleque. Amaleque também queria destruir Israel a todo custo. Então a gente vê esse ódio gratuito. Já Moab era um ódio por medo, simplesmente temor. Por isso que depois Deus não pede para lutar contra os Moabitas, até o contrário. Se você vai lá em Devarim, Deus fala, não ataque Esaú porque ele é teu irmão, não ataque os Amonitas porque eu já dei a herança deles também, são teus irmãos, e também não ataque os Moabitas. Muito interessante. Então, quando a pessoa nos ataca por medo, a gente tem que mostrar que a gente não quer ódio contra a pessoa, a gente não deve guardar rancor quando alguma pessoa faz mal com a gente, mas por medo, tá? Por ter medo da gente, isso é uma coisa. Agora, quando a pessoa nos faz mal,
para tentar nos destruir a todo custo, é um ódio infundado. Então Deus fala que a gente pode se defender. E a gente vê lá em Números 31 que é Deus que decreta guerra aos midianitas. Capítulo 31, verso 1 e 2. E falou o Eterno a Moisés dizendo: vinga aos filhos de Israel dos midianitas, e depois será juntado ao teu povo. Então o que acontece? Quem pediu para se vingar dos midianitas foi Deus. Deus que falou. Mas por quê? Por que não se vingar dos moabitas também? A diferença do ódio, a diferença da guerra. Moab lutou por medo, Midian lutou por ódio gratuito. Então nós temos que diferenciar entre os inimigos de Israel. Tem os inimigos que não conhecem Israel, têm medo de Israel por medo, mas tem os inimigos que é ódio gratuito. Querem destruir o judeu, não interessa se Israel vive pacificamente, se Israel quer fazer o bem, não, vou destruir os judeus. A gente viu isso, infelizmente, recentemente no Holocausto. Só que o que acontece? Interessante. Deus usa esse mesmo ódio desses povos e faz com que Israel cresça, floresça depois disso. A gente vê que depois do Holocausto, em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1948 voltou ao o Estado judeu. Depois de praticamente 2000 anos afastado da sua terra, nasceu uma nação num só dia, nasceu Israel. Então a gente vê que Deus, os caminhos de Deus às vezes são um pouco encobertos aos nossos olhos, mas no final ele mostra que tudo é para um bem maior, certo? Então esses são os assuntos aí que a gente viu hoje, no capítulo 22, do verso 2 até o verso 5, um pouco do significado dos nomes das pessoas e dos lugares. Vimos também a diferença do ódio dos midianitas e do medo dos moabitas, que os inimigos, a diferença dos inimigos de Israel, um é inimigo por medo e outro é inimigo por ódio. Vimos também o poder da fala, o que a fala pode fazer ao mundo. Então, vocês tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala que pode destruir o mundo, e Bila tinha esse poder nefasto. Então, essas são as coisas aí do começo dessa semana que eu estou passando para vocês da Parashá de Balak. Não me esqueçam aí de curtir o meu canal, comentar. Também embaixo do canal, na descrição do canal, está a minha conta no banco do Itaú. Se alguém quiser uma oferta, ajudar, esteja à vontade. Agradeço a todos que estão acompanhando. Lembrando, esse é um canal, sempre é bom salientar, né? É um canal pessoal. Então aqui eu falo opiniões da Parashá, da Brit Hadashá, do Talmud, livros judaicos, e a responsabilidade desse canal é meu. Então, igual eu disse tempo atrás, se eu dissesse que levanta e voa, o problema é meu, tá? Também peço aí compreensão algumas vezes, que algumas vezes as crianças participam também do vídeo aí com vozes no fundo, mas é importante aí que, mesmo que saia algumas vezes com pouca, não tão bem iluminado, não tão bem assim a parte de áudio, mas desde que vocês possam absorver um pouco do conhecimento, eu já me sinto muito feliz por isso, tá? Então desejo a todos aí vocês uma boa semana, Shavuot Tov e Lehitraot, até logo.